Bom, eu não sei se todo mundo me conhece, mas eu sou o Júlio, né, conhecido como Julião. Hoje estou trabalhando junto da Confederação em na área de desenvolvimento do jogo, que é a área que gere os projetos em conexões com os projetos de competições, os projetos de desenvolvimento, né, com clubes, atrelado aos projetos de competições, tá? Então é uma área de fomento da prática, tá? E também tenho um trabalho com Jacareí, né? Então, minha origem é com Jacareí e depois me somo o trabalho com a Confederação, tá? Arthur, Bom dia, bom dia. Também sou daqui de Jacareí, Arthur, mais conhecido como Tutu. Sou um dos braços do Júlio, nessa questão de gestão de alguns projetos. E aí fiquei no começo mais próximo dos clubes aqui da região e depois foi ramificando para outros, mas é isso. Boa. quem pode seguir? Quer ir, Luciana, que está com o microfone aberto? Isso, por aqui, Luciana, sou aqui de São José dos Campos, mãe de atleta do infantil, dois atletas aí na equipe do Iguanas, e esse ano entrando como vice-presidente aí do Iguanas, dando uma força para o clube. Boa, legal. Bem-vindo para o rugby. Obrigada. Opa, tudo bom? Bom dia a todos. Eu sou Miguel Leal, é, atuo como jogador de Iguanas faz 6 anos aí, praticamente. Eu iniciei a base junto com o Jackson, os primeiros jogadores da base, né? E fruto de muito desenvolvimento, né? Hoje, assumi o desafio de estar como presidente do clube. Então, como eu já vim de desenvolvimento, eu almejo muitas coisas para Iguanas, então quero que a base, o adulto, todos se desenvolvam mais ainda e eu acompanho esse processo até o final também. Obrigado. Boa, Miguel. Miguel eu conheço. Boa, Fernanda, sem problemas. Mas você escuta bem a gente, né? Só para confirmar, acredito que sim, né? Senão não estaria respondendo aí. Não, perfeito. Então, Jaque, não sei se você quer falar, mas a gente te conhece, mas acho que só para deixar formalizado aí. Boa. Sou o Ellison, sou treinador de Iguanas aí há um bom tempo, né? Desde o do início. Comecei na categoria adulta e depois ajudei a montar a base e desde então toco o projeto. Já joguei também, né, no Jacareí, comecei no Jacareí, tive experiência de jogar no São José e aí depois fui para Iguanas para ajudar o rugby, né? Ajudar a crescer e acabei que fiquei, né? Fiquei de vez. É isso. Boa. Parabéns, pessoal. Parabéns aí pelo novo grupo, né? Desafio cedo, Miguel, mas acho que essa é a construção que a gente tem com o rugby, né, cara? De transições mesmos e de querer fazer coisas boas para o rugby. E legal aí ver o envolvimento da Luciana em relação a ser uma mãe que se aproxima, tá? Ainda mais fruto do trabalho do rugby de base, do rugby infantil, que é um ponto principal aí para a gente quando a gente fala de desenvolvimento, né? Não querer ter a urgência de ter resultado e consolidar aí as categorias menores para que isso vá ganhando corpo, né? E as categorias menores a gente consegue abraçar mais e trazer mais pais para próximo, né? Então acho que isso é um resultado positivo do Iguanas e um dos resultados que a gente do papo que a gente vai ter aqui, né? Eu acho que isso, o sucesso que vocês estão tendo aí nesse desenvolvimento das categorias de base, ele naturalmente vai abrindo oportunidades e que a gente espera que essas oportunidades possam ser aceitas aí por vocês, né? A ideia aqui do papo, para a gente não prolongar tanto, ser mais direto, a gente teve o Iguanas ele fez parte do projeto Vem pro Rugby 3, acredito que vocês estejam por dentro. Era uma outra gestão que estava, né? Tava o Bruno, me fugiu o nome do outro pai que estava de presidente. E o projeto se encerrou agora no mês de dezembro. E nessa conversa que nós tivemos,
a gente trouxe uma possibilidade de entrada do Iguanas para o Vem Pro Rugby 5, tá? Essa entrada ela se daria pela qualidade do trabalho que se teve no Vem Pro Rugby 3, tá? E por uma questão estratégica também da CBRU, tá? E isso é o que a gente quer conversar com vocês, né? Para vocês ver se vocês aceitam essa entrada para o Vem Pro Rugby 5, não só pela questão do Vem Pro Rugby 5, mas também pela expansão que a gente está tendo da parceria com o SESI, tá? Onde o SESI identifica que São José é um lugar estratégico para essa expansão. A gente já sabe que vocês já têm uma parceria, né, o Iguanas com a unidade de São José, e a ideia é agora, além de manter essa parceria, a gente somar vocês na parceria CBRU, somar vocês na parceria CBRU-SESI, né? E aí é SESI-SED, que aí é uma outra via de contrato, é uma outra via de contrato. Então a gente tem aqui para estar alinhando essa conversa com vocês, para ver se a gente dá um ok e avança com essa possibilidade, tá? Eu vou compartilhar algumas questões do que envolve tudo isso, e aí, se vocês tiverem dúvidas, podem fazer perguntas na hora que for, tá? Pode interromper, não tem problema, porque daí a gente já vai matando os assuntos, e aí a gente bate o martelo no final aí, beleza? Vamos lá. A questão da parceria do SESI primeiro, tá? Porque o projeto ele vem como decorrência da parceria do SESI. Tá? A parceria do SESI é uma construção que a Confederação, um caminho que a Confederação construiu para tentar potencializar o desenvolvimento dos clubes, tá? Então a gente teve a abertura no SESI. O SESI é uma instituição que tem a nível Brasil, mas o nosso contrato é a nível São Paulo, tá? E o objetivo da parceria o SESI ele entra com a parte de estrutura, tá? A confederação ela entra com um suporte de RH, tá? E o clube ele é o responsável pela conexão dessas partes e consolidação de um elo com a unidade, tá? Então, o principal objetivo do clube aqui é o fomento da modalidade dentro do município que ele está inserido, mas principalmente a aproximação com a unidade, tá? Então, não adianta só ter um educador que a CBRU está pagando, tendo crianças na unidade. Tenho lá 2 turmas com 60 crianças, mas essa turma, esse grupo da unidade não tem nenhuma relação, não tem nenhuma conexão com o clube, tá? Isso é uma situação que para a gente não faz sentido. A gente está até... hoje nós estamos em 7 SES, nós vamos para 8 e nós vamos somar 2 clubes mais, porque do 7, um está saindo, justamente por essa conexão e construção de não ter uma relação com o clube. Então, nosso principal objetivo com essa parceria é que o clube caminhe e construa um acesso e uma relação saudável com a unidade local, tá? Porque o nosso objetivo é, no futuro, que esse próprio clube tenha sustentabilidade e conduza as suas atividades. Se no ano que vem a CBRU não tiver condição de sustentar a parceria, a gente não pode acabar com as iniciativas de rugby. Então, é importante que, nessa caminhada, o clube ele vá construindo maneiras e acessos para que essa parceria ela também perpetue pelo lado do clube também, tá? Então, o principal objetivo nosso com a parceria é esse. E aí, paralelo a essa parceria, como eu falei, a parte de responsabilidade da CBRU nesse contrato, ela é pela oferecimento de um RH para o clube, né, para esse trabalho junto do SESI, tá? E gestão e supervisão técnica desse trabalho, né? Ou seja, é um guarda-chuva que é de responsabilidade da CBRU, porque a gente tem mais outras 7 unidades, e dentro disso a gente tem um suporte e alinhamento técnico, né? Quando a gente fala nesse suporte e alinhamento técnico, é um direcionamento na forma como o clube trabalha, não na forma como o clube ensina o jogo, mas como o clube trabalha
para aproximar jogadores, para desenvolver atividades, para construir festivais, para estimular a participação de festivais. É um reforço do lado da CBRU nas iniciativas que o clube precisa ter. Tá? Então, o clube não pode ter uma construção de entrar num comodismo de, beleza, eu tenho um profissional lá, e beleza, eu vou continuar por isso. Mas não organiza atividade interna, não organiza nenhum tipo de ação com as crianças, não organiza nenhum tipo de envolvimento dos pais, não organiza, então, não organiza nenhum tipo de ação com as categorias mais velhas, não tem trocas, tá? Então, esse é o suporte que a gente sempre vai estar oferecendo para os clubes. Ah, mas é um suporte ou uma cobrança? Na realidade, é um suporte. A gente não pode olhar esse tipo de ajuda como uma cobrança, porque é uma ajuda ao clube a consolidar aquilo que a gente entende de atividades como clube, tá? Então, a CBRU tem essa responsabilidade, tá, dessa parte do RH e dessa parte de operação e de suporte técnico. E o SESI, ele entra como um suporte de estrutura, tá, da unidade, tá? Que não tem nenhum envolvimento com suporte de materiais, com suporte de transporte. Tá? Ah, mas tem unidades que têm isso, tem unidades que recebem materiais, tem unidades que recebem transporte, tem unidades que conseguem treinar em outros horários, tem unidades que têm mais treinos de outras categorias. Sim, isso pode chegar a acontecer. Isso se passa pelo aquilo que a gente falou do relacionamento com a unidade. Entendeu? Então, é essa construção que o clube precisa entender, porque a parceria do SESI, ela não é de trocas de materiais. O SESI entra com recurso, não é RH, mas recurso de materiais esportivos ou de transporte, a CBRU com RH e o clube com a mão de obra. Não, tá? O SESI, ele tem sim as possibilidades, mas essas possibilidades são construídas. Elas não são de imediato num contrato onde ele tem a obrigação de oferecer isso. Tá? Então, é um ponto importante que a gente precisa deixar claro para que todo mundo, senão daqui a pouco está batendo na porta do AQV da unidade pedindo transporte, e não é essa a ideia. Isso você vai começar a construir uma relação negativa com a unidade, tá? E depois, como vocês já têm hoje um contrato, né, de termo de colaboração, o da CBRU, o objetivo da CBRU é trabalhar com o esporte 1, 2 e 3, tá? Então, mas a gente trabalha com IPD e multi. Beleza, não tem problema. Isso é um trabalho que vocês fazem como Iguana já com a unidade local, tá? Mas o suporte da CBRU é para desenvolver esporte 1, 2 e 3, tá? Mais focado no esporte 1 e 2, nas categorias ali de 11, 12, 13, 14. Acaba pegando esporte 3 porque entra em 15 anos, tá? E aí, o direcionamento desse profissional que a CBRU dá um suporte, ele é para o atendimento dessas categorias, tá? Então, como a gestão do clube vai fazer a organização da carga horária desse treinador, cabe a vocês, entendeu? É um valor que corresponde a X horas semanais. Beleza. Então, como que a gente, como gestão, vai organizar a carga desse professor? Porque, se ele tem que dar treino para essas três categorias, ele vai ter na semana 12 horas de trabalho, mais aí 50% dessas horas de planejamento, vai para 18, ainda está sobrando 5 horas, puta. Você pode talvez dar o treino para as categorias menores. Então, é uma organização de vocês que cabe à parte da gestão do clube ter essa definição, tá? Então, esse é uma dinâmica que a gente transfere a responsabilidade para o clube, porque é o clube que vai estar no dia a dia. O que a gente precisa é que essas atividades com essas categorias aconteçam. Ainda não estamos prontos para atender Esporte 2 e Esporte 3, vamos trabalhar com o Esporte 1. Beleza, consolidamos Esporte 1, mas saibam que a gente sempre vai estar em cima para expandir para Esporte 2 e Esporte 3, tá? Porque é o objetivo nosso da parceria. Beleza? Dessa questão da parceria, vocês têm dúvidas, perguntas? Acho que não é uma pergunta. Essa parte do Esporte 1, Esporte 2, Esporte 3, eles são faixas de idades? Ou...
Isso, são faixas de idades. Hoje, como é que vocês estão? Quais são as categorias que vocês estão no SESI? Quais idades vocês estão trabalhando lá? Pré-esportivo, multiesportivo, aí esporte 1 e 2 e depois esporte 3. Então, vocês já estão 1 com e as o do- atividades. 1 e o 2 ficou junto esse ano, tipo, no Uhum, mesmo horário, só que daí, tipo, eu e o João junto, né? entendi. Não, perfeito. Na realidade, você já tem essa dinâmica, né? Até mesmo o envolvimento é porque o trabalho já acontece, tá? E tem um ponto que é importante, né? A ideia não é tirar a identidade do Iguanas com a parceria. Alguns clubes falam, não, mas o clube, o SESI vai jogar como SESI Cidade Digital? Não. A ideia com o SESI é de potencializar as atividades do clube. A gente precisa, lógico, encontrar uma dinâmica disso e fazer como isso acontece. Então, por exemplo, os mais velhos, Sport 3, por exemplo, temos dificuldade desse desenvolvimento no SESI, que o caso aí também é um SESI que não tem campo, só tem um society, tá? E queremos tentar organizar uma atividade externa. Cara, vamos construir, vamos conversar com o AQV da unidade, vamos ajustar para que a gente tenha essa definição em conjunto, que é possível, tá? Mas tudo é passível de conversa, tá? Mas aí é essa situação com a questão das idades. Mais perguntas sobre a questão com o SESI? Arthur, do SESI, cara, tem alguma coisa que acabou passando aí? Não, acho que não. Falou tudo. Já falou também sobre. Não passou nada, não. Beleza. Bom, agora a gente conecta essa questão do SESI com a questão do projeto de financiamento. Bem rápido para entender. Hoje a Confederação, nesse suporte que ele oferece para os clubes, ele está atrelado a projetos de incentivo, tá? Então, a gente tem projetos de incentivo que são construídos para dar subsídio para os clubes desenvolverem as atividades, tá? Então, o Vem para o Rugby 5, ele é um projeto que ele se encerra em março, tá? Então, hoje nós temos 11 clubes no Vem para o Rugby 5, ele é para 12, e a inclusão do Iguanas, ela vai completar esses 12. Mas esse projeto é até março? Sim, esse projeto é até março, com possibilidade de prorrogação por mais 2 meses, até maio, tá? Depois disso, a gente, pelo fato de vocês estarem na parceria com o SESI, quando acaba o Vem para o Rugby, vocês vão se somar a um outro projeto da CBRU, tá? Porque a gente, como parceiro do SESI, a gente tem a contrapartida de oferecer o RH. Então, nesse suporte para o RH, a gente precisa estar atrelado a outro projeto, da onde vem o financiamento para esses clubes. E quando a gente fala de projetos, a gente também fala de objetivos e metas que nós precisamos entregar, tá? Que se passe pela dinâmica das atividades, tá? E aí, com a inclusão de vocês Vem para o Rugby 5, Vem para o Rugby 5, a gente tem algumas oportunidades de suporte e algumas necessidades de entregas, tá? Aí eu vou compartilhar com vocês aqui, só para a gente estar na mesma página. Do que a gente está falando quando a gente fala de metas, tá? Só antes de a gente entrar na questão de metas, o que hoje o suporte do Vem Pro Rugby 5 oferece? Ele oferece a remuneração para o educador, tá? Que é no regime de RPA, no regime de RPA, no valor de 2.800 bruto. Então, acaba tendo uns descontos, e por causa de ser RPA, e sai mais ou menos 2.300, tá? O clube precisa indicar um profissional para esse recurso, tá? Esse profissional tem que ter CREF,
Ele não pode ser estudante, ele não pode não ter formação na área esportiva, ele precisa do CREF, tá? E vocês precisam direcionar isso para a gente com uma certa urgência, tipo, para ser até hoje de tarde, porque o projeto já está em execução, a gente precisa ter trâmites burocráticos para que o mês de fevereiro vocês recebam, entendeu? Então a gente tem essa certa urgência para essa indicação. Então acho que é importante depois internamente vocês alinharem. Eu não sei se já tem essa pessoa, se não tem, alinharem e atualizarem a gente para que a gente tenha saber que status que está isso, tá? E depois eu venho para o Rugby 5, tem alguns outros suportes que eu venho para o Rugby 3 não tinha, que é a realização. A gente precisa realizar 5 festivais no projeto, nós já realizamos 3, então tem mais 2 festivais infantis que irão acontecer, e aí é um em fevereiro e outro em março. Esses festivais têm um suporte de transporte, tá? Tem um suporte de alimentação, tem um suporte, tem a premiação no evento, então tem alguns suportes que o Vem para o Rugby 3 não conseguia oferecer, tá? Tem a possibilidade de transporte interno para ações de que a gente chama de dia de rugby, tá? Então, tem alguma escola que vocês têm um bom relacionamento, tem alguma construção de atividade, e eles querem fazer uma atividade em conjunto, a gente consegue dar esse suporte de transporte para pegar essa criançada e ter um dia de rugby, tá? Na realidade, isso ele entra como uma meta. Então, os clubes que estão desde o começo precisam entregar 4 eventos com esse fim, tá? E como vocês estão aí por 2 meses, vamos tratar essas metas como 25%, tá? Um quarto do projeto. Tá? Então, seria bem importante que vocês conseguissem realizar pelo menos de 4, um evento desse, tá? Então, estamos falando de 2 meses. É possível, pela realidade que vocês têm, são atividades que vocês já fazem. Então, por exemplo, o que vocês fizeram no final do ano passado de um festivalzinho interno dentro do SESI, isso seria um dia de rugby. Então, é fazer com isso com uma maior frequência, tá? Às vezes, ter alguma ação com o São José é um dia de rugby, entendeu? Então, ter alguma ação com o Jacareí consolida em um dia de rugby, tá? Mas isso são detalhes que depois a gente entra com o educador para dar esse suporte. Mas é importante que o clube entenda essa necessidade, tá? Mas aí, para a gente entrar nas metas, o projeto ele prevê a aproximação com 6 escolas, tá? Por que aproximação com 6 escolas? Porque ele tem material para direcionar para as escolas, tá? Bolas, tags e coletes. Porque o objetivo do projeto ele é 2 momentos, um de captar jogadores e o outro de reter jogadores. Então, o processo de captação ele passa pela aproximação com a escola, ele passa pela realização de clínicas, tá? E ele passa pela capacitação de professores, tá? Então, quando a gente fala da parte de captação, no Vem para o Rugby 3, a gente tinha muito forte essa via de captar jogadores, tá? No Vem para o Rugby 5, a gente tem forte essa via, mas ela não é o principal foco do projeto, porque a gente entendeu que o principal foco é a retenção. Só que para eu reter, eu preciso ter crianças no treino. Então, acaba sendo um ciclo virtuoso que a gente precisa construir. E então a gente precisa a realização de clínicas também, né, pela necessidade do projeto, tá? Então a gente falar aqui de 600 crianças por clube, hoje se vocês fecham uma clínica com uma escola, vocês atingem esse número somente com essa clínica, tá? E capacitação dos professores, o curso ele oferece o repasse para contratação de formadores, tá? Então, aqui o objetivo é, se vocês têm um bom acesso com a rede de professores municipal ou estadual de São José, e nesse período de fevereiro e março consegue ter uma agenda de capacitar esses professores, tá? A gente consegue, pelo projeto, direcionar profissionais para essa capacitação. Então, diferente do Vem para o Rugby 3, quem faz essa capacitação são os profissionais contratados pelo projeto e não os educadores do clube, tá? Então, o que algumas cidades têm feito, tá? Em Jacareí nós fizemos isso, os professores de educação física da rede municipal, eles têm hora H, não, HA, né? Hora atividade. E aí a gente conseguiu, numa dessas horas atividades, que tivesse uma formação de rugby. Então, cada cidade tem uma
Cada cidade tem uma característica e forma de trabalho, e, e aí seria interessante dentro disso tentar essa promoção, porque a gente tem essa possibilidade, né? Então, como são uma capacitação para se organizar em 11 meses, a gente cria uma corrida contra o tempo com a questão do Iguanas. Então, seria bem importante se nós conseguíssemos essa capacitação. Se não conseguir, bom, vamos entender o porquê não conseguiu. Mas aí a gente tem um fator que é importante, porque a gente tem dois clubes de São José abraçados pelo Vem Pro Rugby, né? Porque o São José Rugby ele já está abraçado pelo Vem Pro Rugby 5. Então, talvez uma construção em coletivo para essa capacitação, ela acabe suprindo a necessidade dos dois. Então, é uma alternativa bem plausível aí para esse momento. O São José ele precisa entregar essa capacitação, e vocês aí podem entrar como um suporte para ele para essa entrega, que a gente consegue validar isso como meta do projeto, tá? Depois tem o que eu comentei dos eventos de dia de rugby, tá? Que são eventos com o objetivo de aproximar crianças do ambiente escolar com a realidade do clube, tá? Então, se tem alguma escola que vocês criaram uma identidade, uma parceria, e eles têm disponibilidade, por exemplo, e interesse de levar uma turma para uma atividade no SESI, a gente consegue ter essa alocação de transporte para isso, tá? Tem isso alocado no projeto. Mas tem outras ações que nós podemos considerar dias de rugby, né? Então, por exemplo, um dia as crianças do SESI vão fazer alguma atividade junto com o adulto no campo de treino, realmente, na praça que vocês treinam, tá? E para isso a gente precisa de um transporte, organizamos, tá? Isso é considerado um dia de rugby. O dia de rugby as crianças experimentarem o clube, entendeu? Então, tem dia de rugby mais amplo, tá? Depois disso, a gente tem a realização, a participação nos festivais de integração, né? Então, a gente tem mais dois festivais que faltam pelo projeto. Um vai acontecer dia 26 de fevereiro, então a gente está falando daqui 25 dias, tá? Já vai ter o primeiro festival de 2023 do projeto Vem Pro Rugby 5. E o segundo festival ele vai acontecer dia 19 de março. E esse primeiro de 2023 vai acontecer em São Paulo, ele vai ser preliminar do jogo do Cobras, tá? No Estádio do Nacional, junto com o objetivo, né, de oferecer para a criançada também a oportunidade de acompanhar um jogo de uma liga profissional, de um jogo profissional. Então, além do festival, a permanência também para acompanhar o jogo, tá? Então, isso já está tudo construído para essa finalidade. E o de março ele vai ser um festival que vai estar atrelado ao Festival da Federação Paulista, como aconteceu no passado no SPAC, e o do Tornados, tá? De Indaiatuba, tá? Então, o que entra para vocês nesses festivais aí é o suporte com o transporte para essa participação, tá? Depois, a parte de clínicas, que está atrelada, né, à questão do número de impactados lá. Então, as clínicas, como a gente falou, né, ir na escola, fazer uma panfletagem, fazer um convite, fazer uma ação prática, cada uma disso é considerado clínica. Então, aqui não é um problema, acho que o Jaque teve bastante experiência disso no ano passado, então aqui está chovendo um pouco no molhado sobre essas questões, mas o que é importante que a gente tem falado com todos os clubes é que os clubes entendam e que espero que tenham percebido que as clínicas são fundamentais para a captação de jogadores, tá? E o importante é como essas clínicas são conduzidas e são organizadas geograficamente. Isso tem um impacto muito grande dentro da adesão de novos adeptos para a modalidade, tá? E depois, por último, a gente tem, pelo projeto, a necessidade de manutenção de uma turma de rugby. Então, como eu falei, isso é uma coisa casada, né? Então, a gente tem o projeto da CBRU, desculpa, o projeto da parceria com o SESI, que a gente tem a necessidade de atendimento a aquelas idades que eu já comentei,
e no projeto do Vem para o Rugby 5 a gente precisa registrar como projeto uma dessas atividades, né? Uma turma, 2 vezes na semana, de 1 hora e meia, com 30 alunos, tá? Então, beleza, vou pegar lá a turma do SESI, Sport 1, que é a turma que eu tenho mais volume de pessoas para atender o projeto do Vem para o Rugby 5, e ela já justifica esse atendimento. Então, não é criar mais uma turma, hoje vocês já têm essa turma, o que não pode acontecer, talvez, eu não sei se é a realidade de vocês, tá? Mas é sobreposição de projetos de incentivo, tá? Então, como assim sobreposição de projetos de incentivo? É vocês receberem um recurso público para pagar um treinador que tá desenvolvendo uma mesma atividade para... Desculpa, vamos lá de novo. É vocês receberem um recurso público para pagar um treinador para assumir a categoria M13 do Iguanas e que esse recurso vem pela prefeitura, por exemplo, tá? E paralelo a isso, você está pagando esse mesmo treinador pelo projeto do Vem para o Rugby e está usando o M13 que está pela prefeitura para justificar esse projeto. Ou seja, tá tendo duplicidade não digo de cargo, mas de trabalho, tá? De função aí, usando dois recursos para pagar uma mesma atividade. Então, isso não pode acontecer, tá? Então, é importante ter isso claro, mas eu acredito que não sei se isso acaba acontecendo com vocês, mas se acontece, precisamos encontrar formas de gerenciar isso, tá? Então, essa é a questão do Vem para o Rugby 5, tá? Então, o envolvimento traz essas responsabilidades, tá? Mas também a gente não pode olhar isso como um ônus, né? A gente precisa olhar isso como um bônus, um suporte que o clube tem e que são atividades recorrentes, né? De uma atividade natural de desenvolvimento e consolidação de uma categoria dentro do clube, tá? Então, do Vem para o Rugby 5, pessoal, é isso que a gente queria compartilhar com vocês. E aí perguntar se vocês têm dúvidas sobre o Vem para o Rugby 5 e depois ouvir um pouco sobre o interesse, né, de envolvimento dentro desses projetos. Ô, Julião, cara, duas coisas. Tipo, para mim não ficou bem claro assim em relação a esse período que a gente vai ter, o que que a gente tem que cumprir de meta, né? Porque tava as metas geral ali, eu não consegui entender direito no gráfico. E a outra coisa é assim, a gente no horário que a gente quer colocar o Sport 1 e 2, hoje tem o futebol funcional. Aí a gente pediu para trocar porque não estava legal as turmas ano passado, né, para potencializar, porque tipo a gente ia nas escolas, mas na hora que eles sabiam o horário, acabava que não ia. Aí a gente pediu para mudar o horário. Porém, essa alteração só acontece depois do carnaval. Então, por exemplo, tem o primeiro festival, né, que ele é logo na semana do perto do carnaval, né? Então a gente não conseguiria ter essas turmas rodando porque só começa elas pós-carnaval por causa dessa alteração que a gente pediu lá no SESI para ficar melhor para a gente, né? E também aderir mais atletas. Beleza, vamos lá. Da parte das metas, como eu falei, vamos tentar tratar essas metas como temos a necessidade de cumprir um quarto delas. Tá? A gente está falando de 11 meses, vocês vão estar recebendo aí 2 meses, dá mais ou menos 20%, 25%, tá? Um pouco menos que 25% aí correspondente aos meses. Então, a gente precisa ter essa responsabilidade também de cumprir esse um quarto das metas, tá? Então, você pega tudo aquilo que está ali em quantitativo e divide por 4, tá? É o objetivo que a gente tem para essa entrega, tá? Depois da parte do que você falou do festival, antecipando para vocês já o festival que vai acontecer em fevereiro, muito provavelmente ele vai ser um festival de touch rugby, não vai ser de contato, tá? Pela questão de retomada das atividades, tá? E aí, no caso de vocês, provavelmente as atividades não vão estar acontecendo ainda, tá? Pela essa realidade que você me trouxe. Mas eu acredito que você deva ter acesso com os pais dessas crianças, tem grupos de WhatsApp, que talvez vocês possam usar até essa atividade para ser uma retomada das atividades de vocês, entendeu? Então, é construir uma estratégia que talvez o festival entre como
um lançamento da pré-temporada, da temporada do rugby de base, tá? O que não está fechado ainda é a idade que nós vamos fazer esse festival, tá? Porque a gente precisa entender algumas coisas, até mesmo lá do próprio estádio, tá? Mas o que a gente sabe é que a gente não vai atender igual é o Festival da Federação Paulista, de 6 anos até 14 anos. Ele vai ser mais restrito, vai pegar uma faixa ali ou de 12 para baixo ou de 11, 12 para cima. Tá? Vamos pegar essa faixa aí de idade, tá? Mas até essa semana a gente está fechando isso e já divulgando no grupo do Vem Pro Rugby, tá? Que vocês vão se somar caso aceitem e façam parte. Respondido, ô Jaque? Sim. Boa. Mais perguntas, pessoal, do Vem Pro Rugby? Acho que sem perguntas. Ficou bem claro aí. Boa. Não, legal, legal. E aí eu ouvi de vocês agora, né? Na realidade, acho que é meio óbvio, mas perguntar se vocês estão com a gente aí no envolvimento desses projetos. É uma coisa, é uma parceria que a gente se soma para potencializar ainda mais os trabalhos, né? Mas precisamos ter um ok de vocês para a gente avançar com essas tratativas. Acho que sem problemas quanto a isso. Acho que esse desenvolvimento, essa parceria, ela é bem vista de todos os modos. Vendo por esses nomes que você coloca aí, eu vejo que eu vim de uma clínica de rugby, se a gente for parar para pensar, porque eu vim de uma escola que a gente tinha parceria, né, que o Iguanas tinha parceria, e vi a base inteira sendo construída com esses jogadores. No caso, eu acho que a gente captou mais de 15 pessoas, mais de 15 atletas em uma escola só, né? Então, eu acho que esse vem para o rugby, né? Ele se atrela a um objetivo, uma ferramenta que a Urbana já usa. Então, para a gente, se a gente trabalha com uma forma mais engrenada, né? De algo que já está andando e só continuar e reforçando o trabalho. É bem essa a ideia, Miguel. Acho que essa cara, não é aumentar a demanda de trabalho do clube, na realidade é forçar, entre aspas, que ele execute o que a gente entende que é uma rotina normal de clube, que é hoje o que vocês já fazem, né? Então, essa é a construção. E para quem não faz, aí sim a gente forçar para que faça e que entenda que é necessário fazer isso. Bom, só para falar aqui, o ano passado eu fiz lá, né, parte do Vem Pro Rugby 3. Achei que foi bem bacana. Acho que, tipo assim, cometi bastante erros, né, mas também teve acertos e deu para aprender bastante. E para a gente aqui ajuda bastante a questão do recurso, né, cara, porque acaba que a gente consegue potencializar as ações. Às vezes precisam uns moleques, moleque precisa de condução para ir ajudar, e a gente consegue tendo esse recurso, né, mesmo que é do educador, da forma que a gente fez aqui ano passado, né, tipo, ajudando todo mundo para todo mundo conseguir. Eu acho que dá para a gente conseguir bater essas metas e vai agregar bastante no que a gente já vai fazer, né, que a gente já está se programando para as escolas. Eu acho que com esse suporte vai potencializar ainda mais. Não, perfeito, galera. Eu acho que é isso, tá? Eu não sei se Fernanda ou Luciana. Fernanda, se Fernanda quer escrever alguma coisa aí depois também, se a Luciana quer falar alguma coisa, tá? Mas eu acredito que é isso. O que a gente precisa de vocês aí é essa definição de quem vai ser esse educador, né? Para a gente entender algumas coisas. Eu não sei se vocês já têm isso planejado, senão, senão a gente precisaria dessa informação o Ô, mais rápido ô possível. Julião, só para tirar uma dúvida que eu tinha perguntado para você, né? No SESI, tipo, eu vou ser o treinador e a ideia é eu continuar ali capacitando o João e agora vai entrar mais um estagiário. Aham. Se entraria em conflito, eu tá no SNEAR e no vem pro rugby. Você recebe no SNEAR por qual forma de regime? É PJ, né? Empresa. É PJ pela empresa.
Não conflita, porque você já recebia também no Vem Pro Rugby 3 por RPA. Tá? O que ia conflitar é se você recebesse por RPA na CBRU por lá. Não, talvez acho que não ia conflitar, porque acaba sendo prefeitura. Mas enfim, não conflita, tá? Não conflita. Beleza. Eu acredito que eu vou seguir. A ideia mesmo é esperar o João se formar para depois ele assumir essa parte dentro do clube, né? Essa construção que a gente está fazendo. Então, a ideia eu acho que eu seguir. Não sei o que o Miguel pensa, mas até a gente ter essa possibilidade do João poder estar com o CREF e tocar, né? Não, beleza. Depois, acho que é legal vocês terem essa tratativa interna aí, e aí me confirma. Alguém aí, o próprio você mesmo, Jaque ou o Miguel, me confirma, porque daí a gente precisa entrar com a parte de documental, né? Que é algumas coisas simples, mas que, que exige um pouco aí de tempo, que isso precisa chegar na mão do financeiro o quanto antes para que ela faça todo o trâmite de contábil para dar tempo de fazer o pagamento no vencimento do mês de referência de fevereiro. Beleza. Beleza, pessoal? Acredito que seja isso. Beleza? E, e se, acho que é isso. Fechamos. Não sei se Miguel abriu o áudio, a Luciana abriu o áudio. Então, não sei se vocês querem falar. Não, só para concordar, acho que é isso mesmo. Por mim, tá finalizado. Diga, Luciana. Exatamente. Como vem a experiência maior aí do Jaque, o Miguel, eu assino embaixo, porque eu tô vendo que vai vir para agregar, né? Sempre é bom. E tamo junto, vamos trabalhar nisso daí, tá bom? Assinado. Tem que ter passar as chancelas da diretoria, né? Presidente e vice-presidente. Senão não funciona. Não adianta o Jaque querer se o presidente não vai assinar. Então, mas É, beleza. Tranquilo, pessoal. obrigada, Ju. Depois a gente dá esses tratos. Então, Arthur, eu não sei se tem alguma coisa aí que queira compartilhar também, que faltou. Compartilhar, acho que falou tudo já, não dá para esticar muito o chiclete, não, mas reforçar os parabéns, né, dizer que foi muito fruto da construção que já veio vindo do projeto anterior e para esse ingresso ou upgrade, digamos assim, para o Vem Pro Rugby 5. Você já falou tudo e acho que é isso, cara. Eu já estou redigindo um e-mail aqui para fazer um resumo da reunião e já enviar também a questão sobre as metas e tudo mais. Depois, Jaque, se puder, não sei se tem alguma atualização no acesso dos e-mails ou quem mais coloca em cópia nos e-mails para ficar por dentro dos assuntos também me atualiza lá depois, a gente fala no paralelo. E acho que é isso, estamos começando o ano aí bem pra caramba e numa ascendência bacana aí pro Iguanas. Tutu, acho que é bom, cara. A Fernanda tá aí, tá ouvindo? Acho que é bom anexar ela, cara, porque ela vai assumir essa parte da secretaria, então acredito que ela que vai fazer o possível relatório e Tá, responder isso, beleza? fechou. Tá, eu vou adicionar também vocês no grupo do Vem Pro Rugby, tá? Vou adicionar o Jaque, o Miguel como presidente e também coloco a Fernanda, que vai estar mais nessa parte operacional. E aí, se a Luciana quiser, também me manda o contato dela, o Jaque. Mas acaba sendo mais um grupo de operação, né? Então, é... então aí vocês me indicam quem são essas pessoas para estar no grupo ali, mas o educador e o presidente é importante pela dinâmica de assuntos que tem interno lá. O estagiário também? Pode ser. Fechou. Tá? Aí me manda no privado já os contatos, porque eu devo ter alguns, mas não tenho todos, e já vou subir no grupo já. Beleza. Bom, pessoal, é isso. Parabéns aí pelo sucesso e pela conquista, né? Acho que é uma conquista de todos aí. E, bom, e vamos trabalhar, arregaçar a manga e continuar, né? Continuar a trabalhar, porque não tem segredo para o sucesso. Boa. Obrigado, Va- obrigado a todos. E vamos para cima. Valeu, pessoal. Bom dia aí para vocês, hein? Bom Abraço. dia. Valeu, Abraço. falou. Valeu, falou. Tchau, tchau. Arthur,